Exilados por Amor, capítulo 7, parte 1. A vida fluía com toda a intensidade naquele orbe admirável, cujas belezas o colocavam entre os mais lindos do universo. A movimentação era grande nas ruas e nos prédios. Homens e mulheres iam e vinham, jovens e crianças se dedicavam com alegria às suas atividades. A humanidade estava otimista. Nunca antes um governo mundial tivera tanta confiança e credibilidade por parte das populações. Pela primeira vez na história, os povos tinham um só governo para todos os países. As barreiras entre as diferentes nações haviam caído e uma ampla coalizão política fora capaz de eleger, num esforço gigantesco, um governo único. Havia os que resistiam, muitos interesses se opunham a esse avanço. Não obstante, com o crescimento econômico unindo as nações, derrubando taxas e impostos entre os povos, a economia global se consolidara e de tal modo se fortalecera igualmente seu órgão representativo, constituído de enviados de todos os países, que fora possível convencer a coletividade a eleger um governo centralizado. As populações estavam cansadas da violência e das guerras sucessivas. Famílias incontáveis haviam sido dizimadas e as pessoas ansiavam por alguém em quem pudesse confiar. Esperavam por uma transformação. Desejavam como nunca antes que houvesse paz, finalmente, entre todos os homens. O governo único se iniciara há alguns anos e os resultados se faziam notar em toda parte. O mundo, outrora à beira da destruição, em consequência do contínuo desrespeito e das agressões sofrida por seus habitantes, atravessava uma fase de harmonia e restauração, ainda que lenta e gradual, de suas reservas naturais. Nenhuma árvore fora derrubada nos últimos anos, nenhuma sequer. E novas reservas florestais vinham sendo cultivadas dia após dia. Eram grupos enormes de jovens estudantes que deixavam as salas de aula e iam às áreas completamente destruídas para, sob a orientação de técnicos agrônomos, começar o reflorestamento das extensões devastadas. A princípio, muitos acharam que os esforços seriam em vão. Nada mais poderia ser feito para salvar o mundo. Muitos acreditavam mesmo que a destruição total era inevitável. No entanto, passados alguns anos, eles viam reflorir a esperança nos grandes parques que se formavam em toda parte. As árvores nativas de cada região eram semeadas e, com a vegetação pouco a pouco recuperada, iam também ressurgindo a fauna original. Nas cidades abandonadas e empobrecidas, destituídas de beleza, a mudança fora ainda mais radical. O governo vinha atuando diretamente na educação da população e já o próprio povo, consciente e esperançoso, buscava alternativas para melhorar os centros urbanos. Grandes mutirões se realizavam com frequência, entregues à tarefa de elevar a qualidade de vida nas regiões mais pobres das cidades. A população, outrora, esmagada pela desesperança, pela pobreza e pela fome, agora respirava aliviada, cheia de otimismo e confiança. Investimentos constantes em pesquisas, com resultados bem direcionados, traziam um avanço tecnológico para todas as áreas. O orbe experimentava um progresso jamais visto em todos os seus setores de atividades. Os interesses pessoais, aos poucos, cediam lugar ao bem comum, graças à consciência reta e ao amor, que prevalecia invariavelmente, inclusive nas almas daqueles que governavam. O respeito ao próximo e a Deus era assunto rotineiro nas reuniões políticas.
Entretanto, havia os que ainda se opunham duramente, ignorando ou mesmo rejeitando os resultados que se vinham obtendo. Viam, mas não queriam aceitar que aos poucos brotava uma nova civilização. Não cediam às evidências, contrariados em seus interesses particulares. Dentre esses grupos que se opunham ao progresso, havia um em especial, constituído de importantes figuras sociais e políticas. Eram homens de negócios que viam seus lucros diminuírem por conta da mudança de hábito das populações. Dentre eles, muitos também tinham forte influência junto a membros do governo único. Esse pequeno, mas poderoso grupo se reunia tentando sucessivamente diversas ações para desestabilizar o governo e tomar o poder nas próprias mãos. Eles estavam adotando estratégias cada vez mais agressivas e, naquela tarde, discutiam ardorosos como haveriam de proceder com relação às últimas propostas do governo. Marcelo, um dos mais poderosos, dizia: "Não concordo em absoluto. Temos de tomar providências. Se deixarmos que continuem, perderemos de vez o controle." "Que há de se fazer, Marcelo? Eles agora são maioria", redarguiu Felício, dividindo entre o bem-estar que constatava no povo e os interesses de seus amigos que vinham sendo afetados. "Que nada, um bando de frouxos, isto é o que eles são, tão ingênuos." Nesse ponto, Maurício interveio convicto. "Olhe, Felício, se não tomarmos atitude agora, ficará cada vez mais difícil. Tenho conexões no mundo inteiro com aqueles que continuam insatisfeitos com o rumo que as coisas estão tomando. Temos apoio em todo lugar. É só mover um dedo e muito dinheiro e poderemos insuflar metade da população do globo contra o governo." Desta vez foi Rodolfo quem tomou a palavra. Felício argumentou receoso. "Porém, não poderemos saber quais as consequências dessa nossa atitude. Parece que as coisas estão indo realmente bem." "Felício, você sempre esteve do nosso lado, mas se ainda tem dúvida, por que não tira umas férias? Não tem que participar se não quiser." O homem de seus 50 anos calou-se pensativo. A reunião já durava horas quando Marcelo sugeriu aos participantes, que somavam mais de meia centena: "Vamos dominar um dos submarinos nucleares e ameaçar explodi-lo. O pânico será geral e ficará muito mais fácil tomarmos o poder com o apoio de todas as facções que se opõem ao governo atual." A sala explodiu em discussões. Todos falavam ao mesmo tempo, uns mais receosos do que outros. Marcelo pediu: "Senhores, vamos manter a ordem. As manifestações devem ser enviadas ao nosso telão. Caso contrário, não conseguiremos chegar a um consenso." Perguntas e sugestões se somavam. Depois de muitas horas de acalorada discussão, finalmente a maioria concordou. Tomariam o controle de um dos submarinos nucleares mais potentes do mundo. Essa seria a mensagem direta ao governo de que ele não tinha o poder absoluto. Eles sim passariam a ter. Era uma medida drástica. Outras menores já haviam sido tentadas sem êxito. Atos terroristas tinham sido incentivados em diversas partes do globo, mas o povo contribuía, os casos eram solucionados e os executantes dos crimes, quase sempre presos, estavam começando a deletar a procedência das ordens. Marcelo representava grande número de interessados em refrear a qualquer custo o progresso que se via de forma generalizada. Eles simplesmente não queriam viver sem o controle que sempre haviam detido. Sentiam-se ameaçados pela força que a população global vinha demonstrando e tudo fariam para que o progresso fosse impedido.
Algumas semanas se passaram. Aquele dia amanheceu com frescor incomparável e Felício, que depois de conturbada reunião decidira afastar-se temporariamente de suas atividades, olhava pela janela o tráfego das crianças indo para a escola. Sentia-se profundamente incomodado naquela manhã. Observava tudo e pensava em como as coisas haviam chegado àquele ponto, quando a esposa chegou pálida e ofegante, quase sem conseguir falar. Venha ver, Felício, é uma catástrofe de dimensões incomparáveis. O que aconteceu, Melissa? Ligue a televisão. Felício empalideceu também. Lembrou-se de que aquele deveria ser o dia da ação que seu grupo planejara. Ligou a televisão que noticiava em todos os canais. A poeira radioativa alcançará algumas cidades. Aqueles que têm abrigo nuclear devem buscá-lo imediatamente. Felício passou de um canal a outro atrás de mais informações. O mais poderoso submarino nuclear afundou e em seguida explodiu, gerando onda gigantesca que encobriu grande parte dos continentes. Houve destruição maciça. Segundo informações colhidas com diversas áreas de controle e operações, tudo indica ter sido uma ação terrorista sem precedentes. Sem esboçar reação, completamente atônito, Felício olhava para a mulher que chorava desesperada. Naquela mesma hora, longe dali, Elvira igualmente assistia ao noticiário, incrédula junto dos filhos, que assustados perguntavam: "E agora? O que vai acontecer? Vai morrer muita gente?" Henrique questionou: "Como é que pode ser isso? Esse submarino era de segurança máxima, utilizado apenas para pesquisas em águas profundas." Elvira respirou fundo e respondeu: "Eu não sei o que dizer, meu filho. Agora que nosso mundo parecia definitivamente melhor, vemos esse desastre monstruoso." "Não sei, Henrique, não sei mesmo o que dizer." "Por que Deus permitiu uma coisa dessas, mãe?" questionou Lucas, o filho mais novo. Elvira fitou o jovem e explicou: "Meu filho, Deus nunca quer o mal, somente o bem para todas as criaturas. Ele nos ama infinitamente. Só quer o nosso bem. Creia-me, Lucas, se algo tão terrível aconteceu, foi porque alguém agiu contra a vontade de Deus." "Mesmo assim, por que Deus deixou alguém tentar destruir tudo?" "Porque Ele nos dá liberdade, meu filho. Somos livres para agir de acordo com a nossa vontade. Ele nos deu esse poder. No entanto, é para usarmos isso em nosso benefício, para o nosso bem e o bem geral de nossos semelhantes, e não para satisfazer nosso orgulho e nosso egoísmo. Esse tem sido o maior problema humano. Você bem sabe, é contra isso que lutamos incessantemente." Apesar da resposta sábia da mãe, Lucas não se convenceu e, balançando a cabeça em sinal negativo, repetia: "Isso não está certo, não está certo. Como isso foi acontecer, meu Deus? Por quê?" Dor, sofrimento e estupefação era o que se via estampado em todos os rostos. Era inacreditável que, após tantos esforços bem-sucedidos do governo único para melhorar as condições do mundo, muitos ainda agissem para destruí-lo. O número de mortes em decorrência das ondas radioativas foi enorme. Só não foi maior porque a população há muito se preparara para enfrentar algo semelhante, e muitos possuíam abrigos anti-radiação.